Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu gostaria de fazer esse primeiro vídeo do meu comentário da Bíblia, né, da leitura da Bíblia em ordem cronológica. Como já foi dito na leitura, né, do início, do princípio da Bíblia, nós temos a eternidade passada como subtítulos do que eu li no primeiro vídeo, né? A eternidade passada, a preexistência de Cristo, a criação com a declaração, origem da criação, Satanás é expulso do céu, julgamento da criação e a terra criada para habitação. Esses foram os subtítulos do assunto que eu li, né, da Bíblia em ordem cronológica, do primeiro vídeo, parte 1. Nós começamos aqui, a Bíblia cronológica começa com um versículo em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que fala assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. No princípio, você já parou para pensar? No princípio. Como pode ser no princípio, né? Sendo que o autor da palavra, da Bíblia, ele nunca teve princípio. Ele nunca teve início nem fim. E nem nunca terá fim, porque ele é eterno. Como dizem também em João, né, o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, diz: Deus é Espírito. Porque o Altíssimo, eu tenho o costume de chamar, né, de referir-me a Ele de Altíssimo, porque Ele para mim não é um Deus, né? Ele se deixou chamar de Deus, mas Ele não é um Deus, né? Ao nosso entender, porque Ele se deixou ser chamado de Deus. Porque como eu já tenho o vídeo, né, que eu já expliquei, quando Lucifer foi jogado do Monte Santo do Senhor, porque ele viu a sombra dele no jardim de Deus, porque o Eterno, o Altíssimo, o primogênito, o primogênito da criação, de toda criatura, ele chamou à existência o Monte Santo do Senhor e fez a sombra do Monte Santo do Senhor, que era o jardim de Deus. E no jardim de Deus tinha as árvores que representavam os anjos, né? Os anjos ou os espíritos, né? Que tinham no Monte Santo do Senhor. E a árvore que apresentava Lucifer era o cedro do Líbano. E ele vendo, ele tirou a atenção do que ele tinha, de onde ele tinha que ter atenção, olhando para o jardim de Deus, ele viu a árvore que era a sombra dele, viu que aquela árvore era mais alta que as outras árvores. Aí ele começou a acerbar no coração o orgulho, porque ele era mais alto, mais frondoso, mais forte. Aí ele começou a acerbar no coração o desejo de ser Deus, como eu já falei no vídeo, né? Uns dos vídeos, não da leitura da Bíblia em ordem cronológica, lógico, mas antes, os vídeos precedentes. Mas ele foi julgado, né, do Monte Santo do Senhor. Mas antes disso tudo acontecer, o princípio de todas as coisas foi o primogênito da criação, né? O primogênito, e quem é o primogênito de toda a criatura, de toda a criação? Era o Senhor. Era a imagem do Deus invisível, a imagem do Deus Espírito. Porque Deus não é um nome, né? Nós sabemos muito bem que Deus é um título. A palavra Deus, isso não é um nome, é um título. E a palavra também Senhor não é um nome, é um título. E naquele mundo espiritual, invisível, não existia hierarquia. Começou com Lucifer. Aí Lucifer quis ser um Deus. Deus, o Senhor, o primogênito da criação, virou para ele e falou: você quer ser um Deus?
No seu caso, isso aí é uma parafrasando, né? Sou eu parafrasando. Aí o Senhor virou para ele e falou: você quer ser um Deus? Se tiver que existir um Deus, sou eu que existo. Sou eu que sou um Deus. E ele, o Eterno, aceitou. Aliás, o primogênito da criação. O Eterno e o primogênito da criação aceitou ser chamado de Deus. E isso tem escrito na carta, porque letra é em italiano, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, o versículo, do versículo 15, eu vou ler para você. Tem escrito assim: e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isso é, a celestial. Pelo que também, presta atenção, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Ouviu bem? Pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus. E tem algumas traduções, tem uma tradução que eu não me lembro, tem uma tradução que está escrito próprio que ele não se importa de ser chamado de Deus. Próprio assim está escrito. Então, o Eterno, ele não se importou desse título de Deus, né? Porque o povo dele, o povo de Israel, aceitaram ele como um Deus, né? E foi assim, ele é um Deus para nós, né? Porque Deus é um que tem toda a soberania sobre um povo, ou sobre uma coisa, sobre uma pessoa, sobre um povo, né? Uma força que tem toda a soberania. Então é um Deus, né? Que tem toda a autoridade sobre aquela pessoa. É um Deus, né? Então, ele aceitou ser chamado de Deus. O Eterno aceitou ser chamado de Deus, o Senhor, né? E também Senhor não é nome próprio, Senhor é um título também, né? Inclusive, quando o Senhor apareceu para Moisés, é escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 3, ele fala para Moisés: eu apareci para Abraão, para Isaac, para Jacó, com o nome de Senhor, mas eles não me aceitaram com este nome, porque aí depois eles quiseram, né, eles inclusive até depois o povo de Israel, não aceitaram o Senhor como Senhor deles, como o rei deles. Eles queriam um homem nascido de carne, né, um homem nascido de mulher, e aí o Senhor consentiu que eles tivessem um rei, né, que foi o primeiro rei, que foi Saul, né, o primeiro rei de Israel. Mas voltando aqui no discurso, que eu não vou deixar esse vídeo muito grande, voltando aqui na pré-existência de Cristo, né, no princípio era aquele que é a palavra. No princípio dessa criação de tudo isso aqui, porque Deus, o Altíssimo, é um espírito, ele é invisível, né? Ele chamou a existência o primogênito da criação e deu ao primogênito da criação todo o poder. Vamos ler onde está escrito isso? Isso está escrito na letra aos Colossenses. Se você ler a letra de Colossenses, capítulo 1, versículo 15, fala assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Por quê? O Deus invisível fez uma imagem dele. E o Senhor é a imagem do Deus invisível. Deus, para a gente entender, né? O Deus onipotente, o Altíssimo, que ele é invisível, que ele é uma força, ele não tem um corpo. Ele é espírito, ele não tem corpo. Então, ele deu uma imagem para ele mesmo. Ele deu uma imagem, que é o primogênito da criação. E é o primogênito da criação, olha, no versículo 16, porque nele foram criadas
todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Então, o primogênito da criação é a imagem do Deus invisível. E esse primogênito da criação é o... E esse primogênito da criação é o Senhor Deus. E o Senhor Deus que seguia o povo no deserto. Que ia na frente do povo, pro povo no deserto. O anjo do Senhor que aparecia, porque a palavra anjo é a mesma palavra de espírito, é a mesma palavra de mensageiro, é o mesmo significado de mensageiro. A raiz é a mesma. Anjo, espírito, mensageiro é a mesma coisa. Então, o Espírito do Senhor, quer dizer, o anjo do Senhor, o próprio Senhor apareceu para ele e ia na frente do povo. Era o Senhor. Chegou um tempo, o povo de Israel não quiseram aquele Senhor como rei deles. Não quiseram ele mais para comandar. Dai-nos um rei. Ele falou para Samuel, né? Samuel, fala com o Senhor, nós queremos o rei de carne e osso, nós queremos o rei nascido de mulher. O Senhor, ele é porque o Senhor era um homem como nós, porque nós somos feitos imagem dele, né? Então, ele era um homem como nós, só que ele tinha uma luz, ele tinha uma diferença, era um homem espiritual. Então, o povo de Israel não quiseram mais ele como rei, e escolheram um rei para eles, né? E foi escolhido o rei. Inclusive Deus entristeceu, o Senhor Deus entristeceu quando Samuel falou que o povo queria um rei de carne e osso como os outros povos. Como as outras nações tinham um rei carnal, eles também queriam um rei carnal. E foi dado um rei carnal. Mas o Senhor, o que ele prometeu? Ele prometeu mandar enviar um rei para eles carnal. E todos os reis não foram suficientes para que o povo de Israel realmente continuasse servindo ao Deus Altíssimo, não é? Ao Altíssimo, ao Onipotente. E aí o que aconteceu? O Altíssimo mandou o seu filho Yeshua, que é o Senhor Espírito, o homem Espírito encarnado em Yeshua. Por isso que a gente entende, né, como três, né, como a Trindade, mesmo se que a Trindade não tem na Bíblia, né, não fala Trindade, mas nós entendemos como Trindade, né, porque o Altíssimo, que é invisível, que é Espírito, fez uma imagem sua, que é o primogênito da criação. O primogênito da criação veio em Yeshua, de carne. Ele se abaixou como carne, veio no corpo de carne, né? E nasceu. Mesmo assim o povo de Israel não aceitaram. O povo de Israel não aceitou ele como o Messias, porque pensava que ele tinha que ser, primeiro era um Deus de glória, um homem de luz. E o povo não aceitou, eles quiseram um de carne. Veio um de carne, Jesus e Yeshua, né? Eles não aceitaram, igualmente ainda estão esperando o Messias dele. Mas nós, por fé, né? Nós acreditamos que ele é o Filho do Altíssimo. Ele é o Filho do Deus vivo. Então, o Deus Espírito, o Senhor Deus e Yeshua são a Santíssima Trindade, né? Porque o Deus Espírito, ele é Espírito. Ele é invisível, ele é Espírito. O Deus Espírito, o Deus é a imagem do Deus invisível, e Yeshua, que é a carne do Deus Altíssimo. É muito lindo, né? A palavra do Eterno. E continuando lendo as Escrituras, começa próprio, né, na letra, no Evangelho de João. E depois, na criação, vem escrito: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu
és Deus, de eternidade em eternidade. Aceitamos que Ele é Deus. Ele mesmo, como eu já li para vocês, né, em Colossenses, né? Em a letra aos Hebreus, né, no capítulo 11 da letra aos Hebreus, fala, né, que Ele mesmo se deixou ser chamado de Deus pelo seu povo. Amém? E fica aqui esse vídeo, né, do meu comentário da Bíblia em ordem cronológica. Até o próximo, se Deus assim nos permitir. Não se esqueça, dá um joinha, compartilhe de montão, e inscreva no canal, porque você escreve em tantos outros canais. Neste aqui, que é uma bênção para a nossa vida, você não vai escrever, que é uma semente que você pode lançar na frente, atrás, à direita, à esquerda, e você não vai jogar essa semente? Joga essa semente, taca o dedinho aí e compartilhe. Obrigada, até o próximo vídeo. Próximo comentário, né? Tchau.